Vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo naquela noite. Eu tinha entrado no restaurante, como em qualquer outro dia, ansiosa por um jantar tranquilo. Mas no momento em que passei pela porta, o clima mudou. Minha nora, Tora Lindqvist, olhou para mim com aquele olhar afiado de sempre disse em voz alta: a senhora deveria comer sozinha. As palavras me acertaram como uma rajada de vento frio. Imaginem, aos meus 70 anos, ouvir que eu devia me sentar sozinha enquanto minha família, incluindo meu próprio filho, Erik Lofgren, jantava sem mim. Lá estava eu, no meio do restaurante, cercada por uma iluminação suave e pelo tilintar delicado dos talheres, mas sentindo o peso de uma parede invisível que Tora havia construído entre mim e as pessoas que eu mais amava. Eu lembro de inspirar fundo, forçar um sorriso educado e acenar com a cabeça. Sussurrei um simples tudo bem, mesmo com o coração acelerado. Uma parte de mim queria virar as costas e ir embora, fugir da humilhação, mas outra parte, aquela que sobreviveu a 70 invernos e a incontáveis decepções, me disse para ficar. Afinal, eu era Hilda Forsberg, e nunca deixei a arrogância de ninguém ditar como eu passaria uma noite. Antes de contar o que aconteceu em seguida, quero parar um instante e pedir que vocês se inscrevam se gostarem de histórias como a minha. Prometo compartilhar cada detalhe exatamente como aconteceu, porque há lições em cada virada, momentos que nos lembram de dignidade, resiliência e, às vezes, uma pequena vingança silenciosa. Agora, deixa eu me apresentar direito. Meu nome é Hilda Forsberg. Tenho 70 anos, e minha vida foi cheia de risadas, dores no coração e tudo mais que há entre isso. Mas nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para a noite em que Tora decidiu me fazer sentir pequena na frente de estranhos. Eu vivi uma vida longa, vi o mundo mudar de formas que jamais imaginei quando era uma garota jovem na Suécia, e mesmo assim, naquela noite, senti como se tivesse sido transportada de volta ao momento em que eu não tinha voz, não tinha presença, não tinha poder. Mas eu aprendi algo ao longo desses 70 anos. As pessoas subestimam quem viveu muito, achando que a idade traz fraqueza. Pelo contrário, a idade traz paciência, visão e um senso de timing que nenhuma pessoa mais jovem consegue compreender. E foi nisso, meus queridos espectadores, que eu me apoiei naquela noite. O restaurante tinha uma iluminação suave, o aroma de carnes assadas e pão fresco preenchia o ar. Eu via os rostos conhecidos de casais e famílias aproveitando a refeição, risadas se misturando ao murmúrio baixo das conversas. E lá estava eu, sendo levada a uma mesinha no canto, como se a própria equipe estivesse conivente com a mensagem não dita de Tora. Emil Schoberg, o garçom que me atendia, ofereceu um sorriso educado, mas eu percebi uma leve hesitação nos olhos dele, como se ele também sentisse a tensão no ambiente. Eu me sentei, endireitei as costas, sentindo cada ano dos meus 70 e cada experiência que acumulei neles. Coloquei as mãos delicadamente sobre a mesa, os dedos entrelaçados, e esperei. Não me apressei. Não reclamei. Apenas sentei, plenamente consciente de que os olhares das pessoas ao redor notariam minha dignidade silenciosa. Esse foi meu primeiro movimento sutil no jogo calado daquela noite. Enquanto isso, na mesa principal, Tora ria de algo que Erik havia dito, uma risada aguda e um pouco alta demais. Erik, meu filho, estava claramente dividido entre as expectativas da esposa e o próprio senso de decência. Eu o conhecia bem. Eu o criei, cuidei dele nas doenças da infância e nos erros da adolescência. E mesmo assim, lá estava ele, sentado obedientemente, permitindo que a esposa ditasse como eu deveria me sentir. E eu não vou mentir, senti uma pontada de decepção, uma mistura de tristeza e indignação silenciosa. Peguei o cardápio, demorando deliberadamente em cada opção. Pedi uma refeição simples, algo reconfortante e familiar, uma tigela de sopa de legumes, pão fresco e uma taça pequena de vinho branco. Nada extravagante, porque eu não tinha vontade de impressionar ninguém nem de ostentar. Mas eu sabia que cada escolha minha seria observada, julgada e talvez até mal interpretada por Tora. Isso era aceitável. Eu aprendi a viver com o escrutínio, a transformar julgamento em uma força silenciosa. Enquanto esperava a comida, deixei a mente vagar, refletindo sobre os anos que me levaram àquele momento. Lembrei de criar Erik sozinha depois que o pai dele se foi cedo demais. Lembrei dos desafios de manter a dignidade navegando por um mundo que muitas vezes ignora os idosos. Lembrei dos longos invernos passados em reflexão, aprendendo a arte da paciência e o poder sutil do timing. Todos esses anos me prepararam para momentos como aquele, não para a humilhação em si, mas para a oportunidade de responder com graça, inteligência e um triunfo silencioso que Tora não poderia prever. Quando a sopa chegou, comecei a comer devagar, saboreando cada colherada, cada aroma, cada textura.
Notei Tora olhando na minha direção de vez em quando, os olhos afiados, quase calculistas, como se esperasse algum sinal de fraqueza ou constrangimento. Mas eu não lhe dei nenhum. Minha expressão era calma, a postura ereta, os movimentos deliberados. Há poder na compostura, uma lição que aprendi há muito tempo, e naquela noite, ela foi minha arma mais potente. Em certo momento, Emil voltou para reabastecer minha taça, e eu permiti uma breve troca amigável, agradecendo sinceramente pela atenção dele. Percebi que até ele parecia um pouco surpreso com minha tranquilidade, com minha recusa em me deixar abater ou intimidar. Aquela pequena interação, simples como era, pareceu uma pequena vitória. A primeira de muitas, como se descobriria. Os minutos passaram, e eu continuei comendo no meu próprio ritmo. Tora, ficando impaciente, sussurrou algo para Eric, que acenou rapidamente e desviou o olhar. Eu não ouvi o que foi dito, mas a tensão era palpável. Lembrei a mim mesma de respirar, de saborear o momento e de recordar que o verdadeiro poder muitas vezes não está no confronto, mas na paciência, na observação e no timing cuidadoso. E então chegou o momento que mudou tudo. Quando o garçom levou a conta da mesa deles, algo inesperado aconteceu. Eu vi o sorriso confiante de Tora vacilar, só um pouquinho, quase imperceptivelmente. Houve um momento de hesitação, um lampejo de incerteza. Meu coração acelerou, mas eu permaneci composta, tomando outra colherada de sopa, deixando a tensão crescer naturalmente. Não me apressei. Não demonstrei que percebia. Apenas esperei. Porque eu aprendi há muito tempo que a vingança, aquela que realmente satisfaz, não é sobre gritar ou raiva. É sobre timing, sutileza e o elemento surpresa. E enquanto Tora e Eric se preparavam para ir embora, eu fiz meu movimento. Pedi a Emil que trouxesse a conta da minha mesa, paguei com precisão calma e agradeci calorosamente. Mas do jeito que eu tinha arranjado tudo, do jeito que o restaurante lidou com os assentos e o timing dos pedidos, significava que a revelação final, o verdadeiro momento de percepção para Tora, ainda estava por vir. Eu sentia ela me observando, ficando inquieta, pressentindo algo que não conseguia identificar. Meu coração, mesmo aos 70, batia acelerado de expectativa, não de medo, mas da satisfação de saber que o equilíbrio de poder, tão sutilmente alterado ao longo da noite, estava prestes a se tornar inconfundivelmente claro. E exatamente quando o momento se aproximava, quando a arrogância de Tora encontrava seu primeiro desafio, eu me permiti um pequeno sorriso particular. Não um sorriso de triunfo sobre meu filho ou sobre ela, mas um sorriso nascido de 70 anos compreendendo o delicado equilíbrio da vida, seu timing e a arte de esperar o momento certo para revelar a verdade. Aquela noite se tornaria uma daquelas memórias que eu reviveria na mente repetidas vezes, saboreando a dança intricada de emoção, paciência e dignidade. E enquanto eu estava lá, terminando minha refeição, eu compreendi plenamente as lições que carreguei pela vida, que a idade não diminui o valor, que a paciência é um poder silencioso e que, às vezes, a vingança mais satisfatória é aquela executada com graça, compostura e uma mente afiada por anos de vivência. E assim, meus queridos espectadores, enquanto eu olhava para o leve desconforto de Tora Lindqvist, a expressão conflituosa de Eric Lofgren e os olhares sutis de Emil Sjöberg, eu sabia que aquela noite estava longe de ser comum. Era uma história se desenrolando, uma história de dignidade, paciência e um triunfo silencioso, mas inegável. Você já sentiu uma tensão silenciosa tão afiada que quase corta o ar? Foi exatamente isso que aconteceu quando percebi o sorriso confiante de Tora Lindqvist vacilar, por apenas um instante. Aos 70 anos, aprendi a captar esses sinais fugidios, o tremor de uma mão, o mais leve piscar dos olhos. E, acredite, aquela pequena rachadura na compostura dela me disse tudo o que eu precisava saber. Continuei tomando minha sopa devagar, saboreando cada colherada com calma, embora todos os meus sentidos estivessem em alerta. Do outro lado da sala, eu via Eric Lofgren se remexendo na cadeira, dividido entre a lealdade esposa e o respeito que ainda sentia por mim. E Emil Sjöberg, o garçom, se movia com uma tensão discreta, como se também sentisse a tensão invisível que permeava o ambiente. Cada gesto pequeno, cada olhar sutil, fazia parte do drama que se desenrolava diante de mim. Tora se inclinou para Eric, sussurrando algo rápido, e ele assentiu, os olhos desviando brevemente na minha direção. A conversa deles era um murmúrio, mas eu sentia mudança na energia da mesa. Meu coração, apesar dos 70 anos, acelerava não de medo, mas de expectativa. Eu vivi o suficiente para saber que a paciência muitas vezes traz uma satisfação muito mais profunda que uma reação imediata. Naquela noite, a paciência seria minha maior aliada.
Coloquei a tigela de sopa vazia de lado e deixei que Emil servisse o prato principal, um frango assado simples, temperado com perfeição. Ele o colocou com cuidado, o olhar dele passando por Tora, como se ele também percebesse o jogo sutil de poder que estava em curso. Sorri para ele com gentileza, um leve curvar dos lábios que transmitia calor, mas também uma autoridade silenciosa. Era o tipo de sorriso que dizia: eu vejo tudo, e estou inabalável. Emil respondeu com um aceno quase imperceptível, reconhecendo o drama não dito. Enquanto isso, na mesa deles, a risada de Tora ficava um pouco mais aguda, os gestos um tanto precisos demais. Eric tentava aliviar o clima, com palavrinhas leves e sorrisos gentis, mas a tensão por baixo era inegável. Eu continuava comendo devagar, apreciando a refeição e deixando a suspense crescer naturalmente. O controle silencioso que eu exercia sobre a sala era palpável, mesmo que só eu sentisse isso por completo. Notei os olhares repetidos de Tora, os olhos dela se estreitando em uma confusão sutil. Ela esperava uma reação, constrangimento, raiva, algo, mas eu permanecia calma, inabalável. Há um poder extraordinário na compostura. Anos de vida, de observação e de compreensão do comportamento humano me ensinaram que as respostas mais fortes muitas vezes são silenciosas. E agora, a surpresa e o desconforto dela estavam ficando visíveis. Enquanto o prato principal avançava, permiti-me refletir em silêncio sobre minha vida. 70 anos têm o dom de ensinar lições de paciência, resiliência e a arte do timing perfeito. Criar Eric sozinho depois da morte do pai, lidar com os desafios da família e navegar por um mundo que muitas vezes ignora os idosos, tudo isso me preparou para momentos como esse. Aquela noite era o ápice de décadas de observação, e eu pretendia desempenhar meu papel com dignidade. Quando Emil voltou para retirar meu prato, pedi a conta da minha mesa. Fiz isso de propósito, deixando que Tora percebesse, deixando a tensão sutil crescer. O lampejo de reconhecimento no rosto dela foi quase imperceptível, mas para mim, foi tudo. Ela começava a entender que o plano dela de me humilhar estava desmoronando, e as consequências ainda não tinham acabado. Até Eric parecia compreender, o olhar dele cruzando brevemente com o meu, carregado de um misto de pedido de desculpas e consciência. Me recostei, tomando outro gole de vinho, e senti uma emoção silenciosa. Não de maldade, mas de satisfação, a compreensão de que a noite havia se transformado em uma lição sutil, mas profunda. Tora me subestimou. Achou que 70 anos de vida me tornariam frágil ou passiva. Pelo contrário, a idade me deu visão, equilíbrio e um senso de timing que ela não podia prever. O desconforto sutil dela crescia à medida que os minutos passavam. Eu vi ela mexendo no guardanapo, alisando o cabelo, tentando recuperar a compostura. Mas o efeito era inegável. O equilíbrio de poder havia mudado, de forma quase invisível, mas irreversível. Eric, ainda ao lado dela, parecia dividido entre compaixão e uma lealdade residual, enquanto Emil continuava observando discretamente, compreendendo a cena que se desenrolava sem uma palavra. A suspense se construía naturalmente, um crescendo lento que eu saboreava. Cada momento de tensão silenciosa era um lembrete da força invisível que eu carregava. Continuei comendo, apreciando tanto a refeição quanto o drama não dito. Cada olhar, cada gesto sutil, carregava significado. O triunfo quieto da paciência e da dignidade era mais gratificante que qualquer confronto. Finalmente, ao terminar o último pedaço de frango, o momento que eu esperava chegava ao auge. A expressão de Tora agora traía incerteza, difícil de esconder. Ela esperava que eu vacilasse, que encolhesse sob a pressão social que tentará criar. Mas, em vez disso, me encontrou calma, composta e irresistivelmente presente. O plano dela havia falhado. O poder sutil que eu acumulei ao longo de décadas, através da experiência, da observação e do timing cuidadoso, agora era inegável. Olhei para ela por um breve instante, deixando nossos olhares se cruzarem por um segundo fugaz. Um sorriso suave e sábio curvou meus lábios. Palavras não eram necessárias. A mensagem era clara: dignidade e compostura, mesmo diante de uma humilhação pretendida, são muito mais poderosas que arrogância e impaciência. A essa altura, a mudança sutil na mesa deles estava completa. Os gestos forçados de Tora desvaneciam, dando lugar a um reconhecimento quieto do erro de julgamento. Eric, ciente da virada, parecia ao mesmo tempo arrependido e grato. Emil, sempre profissional mas perceptivo, continuava a conduzir a noite, agora compartilhando em silêncio a satisfação do triunfo sutil que se desenrolara. Enquanto eu terminava meu vinho, sentia uma calma profunda.
Esse jantar, que começara com humilhação e expectativa de vergonha, havia se transformado em uma lição de paciência, percepção e a força quieta de uma mulher de 70 anos. Tora Lindqvist me subestimou, e o resultado foi uma mudança lenta e satisfatória no equilíbrio de poder, uma vitória não dita, mas absolutamente completa. Mesmo enquanto eles se preparavam para ir embora, eu permaneci sentada por mais alguns instantes, saboreando a experiência. Cada passo, cada olhar, cada troca sutil de energia contribuíra para a história daquela noite. E, naquele momento, eu sabia que a memória ficaria comigo, um testemunho do poder da paciência, da graça e da compreensão de que a dignidade não pode ser desafiada sem consequências. Enquanto Tora Lindqvist e Erik Lofgren juntavam seus pertences, preparando-se para sair, eu permaneci sentada por mais um momento, saboreando a satisfação tranquila daquela noite. Havia uma mudança sutil no ar, a compostura confiante de Tora havia diminuído, substituída por um reconhecimento tímido, quase relutante, de seu erro de cálculo. Erik, ainda ao lado dela, ofereceu-me um pequeno sorriso hesitante, um pedido de desculpas não dito pairando no gesto. E eu, Hilda Forsberg, com 70 anos e marcada pela vida, permiti-me um sorriso suave em retorno, um que carregava tanto graça quanto um triunfo silencioso. O momento não foi barulhento, nem dramático no sentido convencional. Foi uma vitória gentil, porém inegável, conquistada por meio de paciência, dignidade e o conhecimento de que a verdadeira força muitas vezes reside nos gestos mais pequenos e silenciosos. Eu podia sentir o peso sutil da realização enquanto os observava saindo do restaurante. Os passos apressados de Tora e o ritmo hesitante de Erik me diziam mais do que palavras jamais poderiam. O equilíbrio da noite havia mudado completamente, e era meu. Emil Schoberg aproximou-se da minha mesa mais uma vez, oferecendo um sorriso educado e cortês. Eu o agradeci calorosamente, com um tom calmo e sem pressa. Nos olhos dele, vi uma compreensão silenciosa, um reconhecimento do poder nuançado da experiência. Não havia necessidade de aplausos ou atenção. A satisfação era só minha, profunda e intensa, como um tesouro secreto escondido à vista de todos. Permiti-me demorar por mais alguns instantes, tomando o último gole de vinho, refletindo sobre a jornada que me trouxera até ali. A vida, aos 70 anos, me ensinara a ler as pessoas, a entender intenções sutis e a reconhecer as pequenas oportunidades para a dignidade e uma vingança silenciosa. Aquela noite foi uma ilustração perfeita de todas essas lições, uma dança intricada de paciência, observação e timing. Ao pegar meu casaco e minha bolsa, pronta para ir embora, senti uma onda de gratidão pela vida que eu havia vivido. Por cada dificuldade que me ensinara resiliência, por cada desafio que aprimorara minha percepção, e por cada vitória silenciosa que reforçara meu senso de valor próprio. Aquela noite foi mais do que um jantar, foi uma reafirmação do poder da paciência, da satisfação de uma justiça sutil e da beleza de viver com dignidade apesar da arrogância dos outros. Caminhando em direção à saída, notei Tora pausando brevemente, seu rosto uma mistura de orgulho remanescente e uma realização silenciosa. Encontrei seu olhar e fiz um pequeno aceno educado. Nenhuma palavra foi trocada, mas a mensagem era inconfundível. A noite havia terminado nos meus termos, e a lição fora dada sem amargura ou malícia. Ela esperava humilhação, mas encontrou autoridade calma, graça e a confiança serena de alguém que viveu o suficiente para entender o valor da paciência. Lá fora, o ar fresco roçou meu rosto, um lembrete gentil do mundo além do restaurante. Respirei devagar, saboreando a serenidade do momento. As luzes da cidade refletiam fracamente nos paralelepípedos molhados, e por um breve instante, tudo parecia suspenso em perfeição. Eu havia suportado humilhação, navegado pela tensão e transformado uma situação desconfortável e incômoda em um testemunho de dignidade e sabedoria. Virei-me, indo para casa com passos leves e um sorriso silencioso, refletindo sobre as lições sutis que a vida continua a oferecer mesmo nos menores momentos. Tora e Erik lembrariam daquela noite, não como um confronto, mas como uma prova gentil e inegável de que experiência, paciência e força silenciosa carregam sua própria autoridade. Eu, Hilda Forsberg, não apenas sobrevivi à noite, eu a orquestrei com elegância e perspicácia, deixando uma memória que permaneceria muito depois que o último garfo fosse pousado. E assim, queridos espectadores, espero que esta história os lembre que dignidade, paciência e sabedoria sutil podem ser as ferramentas mais poderosas da vida. Às vezes, as vitórias mais silenciosas deixam a impressão mais profunda, e os resultados mais satisfatórios são aqueles conquistados sem pressa ou raiva. Nunca subestimem a força que vem com a experiência, nem a satisfação que vem de uma resposta graciosa e bem cronometrada.
Se vocês gostaram desta história, por favor, considerem se inscrever para ouvir mais relatos de resiliência, lições de vida e triunfos silenciosos. Prometo compartilhá-los exatamente como os vivi, com honestidade, calorosamente cheios das lições que vêm de uma vida inteira de viver.